Bom dia, tudo bem com vocês? Venho aqui mais uma vez trazer uma palavra para o seu dia. Espero que esse mês ele seja um mês de bênçãos para a sua vida. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, lá no seu trabalho, onde você estiver, dentro da sua casa, que o Senhor possa derramar muitas bênçãos, que chuvas de bênção caiam sobre a sua vida. Nesse mês de junho que está começando, mais um mês que a gente entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele agir, né? Porque a gente não tem controle das coisas. Quem controla as coisas é Deus. E a gente tem que saber esperar pelo tempo dele, por mais que as coisas estejam difíceis. Estava eu aqui lendo, já tem alguns dias que Deus está falando comigo nessa palavra, que é lá em Gênesis capítulo 8, né? Fala sobre o dilúvio, é o capítulo 7 e 8. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi no capítulo 8, quando Deus ele se lembra de Noé. Aqui no capítulo ainda 7, versículo 24, está escrito assim: E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Quando as pessoas falam de Noé, elas falam apenas do dilúvio de 40 dias, da chuva que caiu durante 40 dias e 40 noites. Mas ninguém fala do tempo que as águas elas cessaram. Esse tempo ele foi necessário para que as coisas se estabelecessem na vida de Noé, para que esse novo tempo nascesse na vida dele. O que Deus tem falado muito comigo é que você imagine as emoções de Noé, como que ficou aflorada durante esses 40 dias, né? Porque você ficar trancado dentro de um lugar, só acreditando naquilo que Deus falou somente para você, porque Deus não falou com a mulher de Noé, com os filhos. Deus falou com Noé. E ele tinha a palavra, que Deus ia trazer um novo mundo, uma nova história, uma nova oportunidade para ele e para a família. E essa palavra que Deus lançou sobre ele prevaleceu nele. Você imagine os 40 dias de Noé, ele dentro da arca, esperando para que a chuva cessasse. E depois da chuva, ele mandava ainda, que nem tá aqui, Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ele mandar ainda os pássaros para trazer para ele uma esperança de que realmente tinha algo novo acontecendo, e isso não acontecer. Ele ainda esperou meses para que o novo chegasse na vida dele. Então, isso não quer dizer que quando Deus ele lança uma palavra sobre a nossa vida, que de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma semana para outra, tudo vai mudar assim rápido, né? Não, existe o tempo de Deus também, porque nesse tempo está havendo um trabalhar dentro da gente, no nosso coração. Porque quando Deus ele quer entregar algo novo pra gente, ele primeiro trata das nossas emoções. Ele quer tirar da gente aquilo que vai atrapalhar o novo que ele tem para nós, né? Ele quer tirar todo aquele entulho que está dentro da gente. E esse tempo, ele é necessário. E é necessário você estar aonde você está aí nesse momento. Se ele falou para Noé, feche a arca, que eu vou mandar chuva, Noé teve que ficar dentro da arca durante 40 dias. Quando ele começou a sair para fora, ele ainda teve que esperar, vinha aquele sinal de esperança, de que algo ia mudar e que realmente tinha um tempo novo para ele e para a família dele. Então, hoje começa um novo mês, né? Hoje começa uma nova história. São 30 dias, né, que a gente tem pela frente do mês de junho.
E que nesse tempo você entenda o lugar que Deus quer que você esteja. Que você entenda o lugar que Deus quer que você esteja. Porque Deus ele só mandou a chuva quando Noé terminou de fazer o que Deus mandou ele fazer. E ele teve que fazer a arca do jeitinho que Deus ia falando para ele. O tamanho certo, as medidas certas, tudo certinho. Você não pode fazer nada que Deus não tenha mandado você fazer. Você tem que fazer o que ele está mandando. E quando ele terminou de fazer o que Deus mandou, quando ele terminou a arca, a chuva começou a cair. Então, o tempo que Deus está pedindo para você esperar nesse lugar que você está, seja de desemprego, a espera por alguém na sua vida, um relacionamento, a espera de uma criança para nascer, de uma geração, de um filho, a espera de uma bênção financeira, a espera de um resultado de um processo, às vezes você está esperando alguma resposta. Esse é o tempo que Deus está trabalhando dentro de você, para que quando Ele te entregar esse tempo novo na sua vida, você não venha jogar fora e perder a oportunidade que Deus te deu. Porque Noé, ainda depois, quando Deus ainda deu tempo novo para Deus deu tempo novo para ele plantou a vinha e se embebedou, né? Então, a gente às vezes vai pegar aquilo que Deus deu pra gente e vai fazer o que não é para ser feito. Né? Foi como Pedro ali na primeira pescaria, na grande pescaria, né? Pedro, a palavra diz que as redes se rasgaram. Por que as redes se rasgaram? Porque Pedro não tinha estrutura no seu barco para receber aquela quantidade de peixe. Já na segunda pesca maravilhosa que Pedro encontrou com Jesus lá depois da ressurreição, foi tudo entregue na medida. Pedro ele já era mais maduro, ele já era um Pedro que tinha estrutura para receber aquilo que Deus deu para ele, que Jesus entregou para ele, né? Ele soube administrar. Então, aqui nessa passagem de Gênesis, depois vocês dão uma lida no capítulo 8 e faz uma reflexão. A chuva foi durante 40 dias. Com 40 dias a pomba veio. A pomba veio com uma folha de oliveira no bico, trazendo esperança para Noé de que havia sim um novo tempo. Mas ele ainda teve que esperar 150 dias para que as águas cessassem e a arca pousasse na terra e ele pudesse viver aquele tempo novo, ele pudesse lavrar. Mas nesse tempo de espera, Deus teve que trabalhar no interior dele, porque se coloca no lugar de Noé agora. A ansiedade, o medo, a dúvida. Será que eu escutei certo? Será que era para mim ter morrido com todos? Será que eu não fiz isso aqui? Foi loucura? Mas olha, a palavra de Deus diz que todos os montes foram cobertos de água. Se não fosse para Noé ter construído a arca e salvo a sua vida e a vida dos seus e daqueles animais, Deus também teria afundado a arca e Deus não afundou a arca. A arca ficava andando em cima das águas, de um lado para o outro. Porque quem estava na direção, quem estava direcionando Noé, era Deus, a arca dele. Era Deus que estava com a mão sobre aquela arca. E a gente fica desesperado. Então, às vezes, esse lugar que você está hoje, que eu estou hoje, é um lugar que Deus quer que nós estejamos. Mas que a gente possa também entender o que Deus quer da gente nesse tempo. Porque nesse lugar que você está e que você ainda não consegue sair, aí é o lugar da cura, é o lugar da libertação, é o lugar da entrega. Se você está num lugar que você está buscando mais a Deus, você está no lugar certo. Porque quando a gente não está num lugar que a gente não consegue nem orar, é porque esse lugar não é de Deus para a nossa vida. Agora, quando você está num lugar que você está com sede da palavra, está buscando direção, você pode continuar.
porque Deus ele vai prover tudo o que você precisa. É difícil estar dentro da arca, sem saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus não prometeu amanhã pra gente. Deus prometeu hoje. Eu acordei hoje de manhã e Deus me entregou o hoje. O amanhã tá nas mãos dele, não tá nas minhas mãos. É difícil viver isso, porque eu confesso pra vocês que tem dias que é difícil, mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. E se você estivesse agora dentro de uma arca, com o mundo todo cheio de água, você olhar para um lado e para o outro e você não ter saída? E aí? Você ia se jogar dentro da água e acabar com tudo que Deus te deu, que foi a sua família? Então permaneça onde você está. Esse mês começou com chuvas de bênçãos na sua vida, porque a chuva representa bênção também. Aqui, a chuva foi mandada para Deus entregar um novo tempo para Noé. Então, vamos pegar isso para a gente como uma bênção na nossa vida. Entregar esse mês nas mãos de Deus e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não vou mais colocar a mão naquilo que é do Senhor. Porque Noé, ele não colocou as mãos naquilo que era de Deus. Ele não colocou, ele só fez o que Deus mandou. O que é de Deus é Deus que vai fazer. E Deus entregou um novo tempo para ele. Deus abriu as portas da arca depois de 150 dias e entregou um novo tempo, a terra prometida para ele. Então, que esse mês a gente possa aprender a entender o lugar que nós devemos estar. Noé tinha que estar na arca. Na arca que Noé tinha que estar. E você? Aonde é que você está? Que Deus falou assim, você vai ter que ficar aqui por um tempo. Aí começa a escutar a voz de Deus e entender o que Ele quer de você. Às vezes Ele está querendo te ensinar a cuidar mais daquilo que você já tem nas suas mãos. O que você tem na sua mão? Sua família, seus filhos, seu cônjuge. O que você tem aí nas suas mãos? Você está cuidando? Você está zelando isso que Deus já te entregou? Porque Ele só vai te entregar quando você te entregar mais, quando você cuidar disso que Ele já colocou nas suas mãos. Naquele tempo, Noé tinha a arca, ele tinha que cuidar da arca, daqueles bichos, da família dele, do emocional dele também. Ele tinha que se cuidar para entregar uma resposta para a família que estava ali dentro da arca e daqueles bichos. Entendeu? Então, tenta aí onde você está, nesse lugar de espera, na doença. Tenta ter um controle emocional. É difícil. Tenta buscar Ele mais, falar com Ele, Ele vai falar com você. Deus fala com a gente na dor. É na dor que a gente escuta a voz dEle. E deixa Deus agir. Porque é aí que Deus vai mandar tudo o que você precisa. E quando você estiver pronto, Ele vai se lembrar de você e vai te entregar o tempo novo que Ele prometeu para a sua vida. Então, eu oro e agradeço a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com você. Hoje eu demorei um pouquinho mais, mas eu creio que essa palavra veio do trono de Deus para você, para esse mês de junho. Senhor, entregamos a Ti esse mês em Tuas mãos. A vida de cada pessoa que assistir esse vídeo, cada casa que está sendo alcançada, cada família, Senhor, cada pessoa. Senhor, derrama chuva de bênção sobre a vida dela. Que o Senhor possa ir agora em encontro dessa pessoa e mudar, Pai, todo o cenário da vida dela. Que as bênçãos, que as portas do céu se abram. Que as bênçãos sejam derramadas sobre a vida dela. Que haja uma chuva, Senhor, que haja uma chuva de restauração, de renovo, de recomeço, de um novo tempo na vida dessa pessoa. E que nada, nem ninguém, nem suas emoções venham atrapalhar a Tua vontade na vida dessa pessoa, Pai. Abençoa o caminho dela, abençoa a estrutura dela, abençoa o destino dela. O dia de hoje, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Que esse mês que está começando, essa nova temporada, seja para glorificar o Teu nome, seja para a honra e glória do Teu nome. Derrama cura, derrama salvação, libertação
e que todos possam ver que o Senhor é Deus na vida delas. Amém? Obrigado por estar aqui. Curta, compartilhe, mande para os amigos, coloca nos seus stories, marca lá meu nome, Elaine Ferreira. E me segue lá no YouTube também, viu? Tô colocando os vídeos lá. Amém?